Você por acaso já pensou em ser psicólogo ou psicóloga, mas desistiu dessa ideia, mesmo às vezes sendo seu sonho, porque você tem ansiedade social? Então eu vou te contar como que foi o meu processo, tanto na minha formação quanto na minha atuação como psicóloga, sendo uma pessoa com ansiedade social. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal que tem tudo sobre ansiedade social. Eu sou Juliana Bueno, sou psicóloga e vamos lá conversar sobre esse assunto. No meu grupo do WhatsApp sobre ansiedade social, há pessoas formadas em psicologia, pessoas também que estão cursando psicologia e também pessoas que têm vontade, têm interesse em ser psicólogos, mas se sentem incapazes por conta da ansiedade social. Esse vídeo, inclusive, foi ideia de vocês. Então, se você ainda não está no grupo do WhatsApp, já entra, tá aqui embaixo o link para você entrar, você vai ser muito bem-vindo. Então, para deixar o vídeo mais legal, eu pedi para vocês deixarem algumas perguntinhas ali para eu responder, então eu vou fazer o vídeo baseado nessas perguntinhas. E a primeira pergunta foi: como você superou seus medos? Eu cheguei a responder essa pergunta lá no grupo, mas aqui eu vou falar com mais profundidade, tá bom? Na verdade, essa pergunta ela vai englobar todo o vídeo, porque é basicamente tudo que eu vou falar pra vocês, que foi uma somatória de coisas que me ajudaram a superar esse medo. Então eu vou começar com o período, que eu decidi fazer a faculdade. O que me fez, assim, superar esse medo, porque eu tinha muito medo de ir pra faculdade. O que me fez superar, de tomar essa decisão de fazer, que foi justamente a vontade muito grande de fazer. Eu não vinha de um contexto de vida em que eu era muito incentivada a fazer faculdade, Meus pais nunca fizeram faculdade, então para eles era algo assim muito fora, Vim também de uma escola de escolas públicas em que não havia esse incentivo também de fazer faculdade. Embora eu sempre quis ser psicóloga, desde criança eu queria ser psicóloga. Mas a própria escola me desincentivou, porque eu não sabia como que eu poderia me tornar uma psicóloga. Eu até cheguei a contar isso lá no grupo. E eu sabia que a minha diretora da minha escola, no ensino fundamental, era psicóloga. Então eu e uma amiga decidimos perguntar para ela como que a gente poderia se tornar psicóloga, porque ela também queria se tornar psicóloga. E a gente foi lá perguntar para ela. E o que ela falou pra gente foi que a gente não conseguiria, porque para ser psicólogo você tinha que se formar, em psicologia você tinha que ter dinheiro na conta, porque era tudo caro, era muito caro e nós não tínhamos essa condição. Então, que essa ideia, assim, a gente tinha que abandonar essa ideia, porque foi basicamente isso. Ela falou que a gente não era capaz de lutar por esse sonho porque nós éramos pobres. Meus pais também eram pessoas mais simples, então nem sabiam o que era Enem, então por isso que essa ideia era muito surreal, assim, pra gente. Mas enfim, vários fatores aí na minha vida me desincentivavam a fazer faculdade, esquecer essa ideia, esquecer esse sonho e também esse medo, por não acreditar que que eu seria capaz, E tá muito relacionado a tudo que eu vivi, o que a diretora falou, que me menosprezou, então aquilo ficou. Conheci o meu namorado, A gente namora há 7 anos já, vai completar 7 anos esse ano. E ele foi a pessoa que me incentivou, porque ele falou, por que você não faz Enem? Você não quer fazer alguma... não era o seu sonho? É possível você fazer, sabe? Você é capaz. E ele foi essa pessoa que eu precisava que acreditasse em mim, sabe? Que me desse esse empurrão e que me deu forças e me incentivou a tomar essa decisão muito difícil. Então, ele reacendeu em mim aquele sonho que eu tinha deixado pra lá. Então, foi essa vontade muito grande de fazer, mas esse incentivo é que foi muito importante. Então, tá aí a importância da gente conhecer pessoas, se permitir conhecer pessoas que podem ser, assim, que nos incentivem, sabe? A gente conviver com pessoas que nos incentivem, porque isso vai influenciar muito também. Aí, já pegando um pedacinho da próxima pergunta, é a seguinte: você teve apoio da família nesse percurso da faculdade? Você tinha cobrança por parte da família? Então, gente, eu tive muito apoio da minha família. Se não fosse eles, eu não teria conseguido, porque o meu curso era integral em outra cidade, que de ônibus era mais ou menos 3 horas de distância. Então, além do meu curso ser integral, ainda tinha que fazer essa viagem. Então, eu não tinha tempo pra nada,
assim. Então eu fiquei totalmente dependente da minha família nesse sentido, porque eu não tinha como trabalhar nem nada, então eles tinham que me bancar, eles tinham que me sustentar e tinham que fazer as coisas pra mim, né? Eu chegava em casa muito tarde, se fosse cozinhar, por exemplo, se fosse lavar minhas roupas, eu não tinha tempo pra isso. Então, se não fosse o apoio da minha família, eu não conseguiria. Mas, como eu falei, vem de uma família simples. Então, quando eu estava estudando para o Enem, por exemplo, meus pais se perguntavam, né? Nossa, você não tá exagerando, não tá estudando muito? Porque né, quem estudou para o Enem sabe como que é difícil, tem que estudar muito, né? Então, eles ficavam se perguntando, nossa, você não tá exagerando, não tá estudando demais, sabe? Mas depois que eu consegui passar na faculdade, né, eles perceberam, né, o porquê que era importante e teve frutos. Então, mais ou menos isso, assim, nesse aspecto, minha família, assim, foi muito importante com relação à cobrança. Não tinham cobranças porque eu me cobrava muito, eu já fazia por eles esse papel da cobrança, né? Foi muito difícil, principalmente os 3 primeiros anos da minha faculdade, que foi 5 anos. Foi muito difícil, porque eu não tinha tempo pra nada, basicamente não tinha lazer. Porque eu estudava no ônibus, porque não dava tempo de estudar em casa, então eu estudava no ônibus quando estava viajando, né, indo ou voltando pra cá. E nos fins de semana eu estudava, então eu já me cobrava muito já, então não precisava ninguém me cobrar. E o momento da decisão, por assim dizer, eu acho que foi o mais fácil, porque o percurso durante a faculdade foi assim muito difícil, né? Para pegar ônibus, que não é uma distância muito longa, eu já tinha muita ansiedade, eu tinha muito medo, eu tinha pavor de pegar ônibus sozinha. Então você imagina, né, pegar ônibus sozinha para ir para outra cidade. Então foi um desafio muito grande nesse sentido. E vários outros que a ansiedade, quem tem ansiedade social sabe, né? Esse medo de. Eu tinha muito medo, por exemplo, com relação ao transporte, de pegar transporte errado e, e parar num lugar totalmente errado e eu não consegui pedir informação, não consegui ajuda e sei lá, ter alguma crise de ansiedade de repente e passar vergonha. Então, esses eram meus medos que eu tive que enfrentar. Mas eu, com o enfrentamento, eu vi que não, nada daqueles meus medos aconteciam, até porque hoje em dia a gente tem celular, que tem aplicativos, que tem mapa, então assim, a possibilidade de você se perder é baixa, né? E teve vezes que eu precisei perguntar coisas para as pessoas e não foi tão ruim assim quanto eu pensava. Então foi somente, olha como foi importante essa exposição, né? Só se expondo. E também com relação a comer em público. Foi graças à faculdade que eu não tenho mais nenhuma vergonha de comer em público, nenhuma, zero. Foi assim, o sintoma que eu mais assim, teve remissão da minha ansiedade social foi isso, porque comer em público pra mim era horrível, horrível mesmo. Mas na faculdade eu fui obrigada, porque como eu falei, o meu curso era integral, então eu tinha que comer na faculdade, senão eu não ia comer em lugar nenhum, eu ia passar fome se eu não comesse. Então eu me obrigava a ir comer. E eu fui enfrentando esse medo, fui indo, fui indo, fui indo, fui indo, até que chegou um momento que começou a se tornar menos difícil e menos difícil. E quando fui ver, né, já. Porque eu tinha que comer todo dia, né, com um monte de gente desconhecida ali ao redor. Então, chegou um momento que por conta da exposição, eu via que nada de tão ruim assim acontecia. Eu não passei vergonha de nenhum jeito, eu não deixei a comida cair como eu achava, ou sei lá, que eu ia ser julgada pela forma como eu segurava os talheres, por exemplo. Nada disso acontecia, as pessoas não me julgavam. Quando eu olhava assim, ao redor as pessoas estavam comendo, olhando pro prato delas, ou conversando com pessoas e ninguém tava me olhando. Eu não era o centro das atenções. Então, eu fui percebendo isso, né? E assim, foi um baque muito grande, porque era uma universidade federal, né? Então, a maioria das pessoas que passam, a maioria das pessoas que estudam lá, elas vêm de uma condição financeira melhor, elas estudavam em escola particular, né? Ou fizeram ETEC, sabe? E eu vinha de uma escola pública. Eu me vi muito diferente, gente, das pessoas. Eu me sentia muito estranha. Eu me sentia muito deslocada, eu me sentia inferior. Então, assim, eu tive muitos problemas para conseguir fazer amizade, assim, eu me isolava bastante,
Eu gostava muito de ficar na biblioteca, porque você não tinha que conversar com ninguém, tinha que fazer silêncio. Então eu amava ir pra biblioteca e ficava lá. Então, assim, gente, foi difícil, aconteceu muito disso, assim, de eu me isolar, de eu fazer o possível pra ir comer sozinha. Isso aconteceu, não foi um conto de fadas, sabe? E por eu ser uma das poucas pessoas que viajava, né, que não morava em República, em Santos, que tinha se mudado para Santos para poder estudar lá, eu era uma das poucas que viajava, né? Então o povo saía muito juntos, né? O pessoal viviam situações que eu não vivia juntos, porque eu não tinha tempo, não tinha como sair com eles, eu não tinha essa vivência de república, nada disso. Então eu fui me sentindo cada vez mais assim, isolada, assim, não pertencente, sabe? Eu me sentia muito uma farsa, assim, muito desse sentimento, assim, vinha muito disso também. De eu me sentir inferior, de me sentir uma farsa, como se eu não pertencesse lá, como se nem fosse verdade eu estar lá. Isso surgia muito, gente, na minha cabeça. Mas eu não percebia que o meu comportamento de me isolar só agravava o problema. Como que eu ia conhecer melhor as pessoas? Como que elas iam me conhecer também, sendo que eu não deixava? Então, olha a bola de neve, né? O ciclo, assim, de isolamento que eu ia me colocando. Porque eu nem saía com elas porque eu não conseguia, mas também me isolava por me achar estranho. Então, aquilo só foi agravando a situação, né? Mas eu conheci algumas pessoas que eu me identifiquei, né? Algumas poucas pessoas que eu consegui fazer amizade. E eu tenho contato de algumas delas até hoje, né? Nós nos formamos e nós continuamos trocando experiências, assim. Então, quando eu paro pra pensar, eu vejo que eu não tava 100% sozinha. Mas eu sentia que tava, mas eu não tava. Então, veja como é muito assim, da maneira como a gente interpreta as coisas, da maneira como a gente vê as coisas, né? Parece que a minha mente fazia de tudo para confirmar a ideia de que eu era estranha, de que eu não tinha ninguém, que eu era sozinha, mas eu não enxergava pessoas que tinham interesse de se aproximar de mim, e às vezes eu que acabava me afastando por coisas que eu criava na minha cabeça. Bom, e haviam matérias, né, no meu curso em que era mais prático, então a gente ia visitar pessoas, por exemplo, em UBS, né, e teve uma dessas matérias em que eu tive que ir pra uma casa, era a gente fazia em dupla, né, e eu simplesmente não conseguia falar nada, eu não conseguia falar com as pessoas, né, que a gente tinha que fazer tipo entrevista. E eu não conseguia falar, assim, a minha ansiedade era tão grande, que eu não conseguia nem prestar atenção no que a pessoa falava e para poder formular alguma pergunta. E aquilo só reforçava, assim, uma ideia que eu era incapaz, que eu tava fazendo lá. Mas aí a gente teve que fazer, aconteceu um problema e a gente teve que fazer entrevista com outra pessoa. E essa outra pessoa, ela era muito, assim, eu me senti mais à vontade com ela. E aí eu consegui falar mais, sabe? E aí eu me forcei, eu falei, não, com ela eu vou falar mais. Eu fui percebendo que eu sou capaz sim. Que na verdade era a ansiedade que tava me fazendo me sentir incapaz, sabe? E eu fui percebendo que eu tenho certas habilidades até por elogios da própria pessoa, assim, com relação a mim, sabe? E isso só aconteceu porque eu me permiti viver essa experiência, sabe? Esse desafio. E eu fui percebendo que eu poderia arriscar mais em outras coisas. Então foi muito assim, de degrau em degrau, assim, o meu percurso aí na faculdade. E também com relação a apresentações, né, gente? Seminários que a gente tem que fazer na faculdade. E eram muitos que tinham que fazer, muitos, assim. E os primeiros, gente, nossa. Quando eu assisti ao primeiro seminário, que nem era meu, assim, o meu tava longe de acontecer, assim, foi uma das primeiras matérias da faculdade. Eu fiquei ansiosa só de assistir e pensar que eu tinha que fazer aquilo também. E aí na primeira apresentação, gente, eu senti tanta ansiedade. Nossa, mas eu tinha que continuar fazendo, né? Senão eu ia repetir nas matérias. Então,
eu ia ficar de DP, então eu tinha que fazer. Então eu fui me expondo a isso, me expondo a isso. E aí eu fui percebendo, assim, que eu fui sentindo menos ansiedade. Todas as apresentações eu sentia ansiedade, mas aí ia diminuindo, sabe? E conforme eu ia fazendo, ia diminuindo. E de tanto fazer as apresentações, eu comecei a acreditar mais em mim, que eu tinha algumas habilidades, sim. E fui desenvolvendo a minha oratória, fui desenvolvendo a minha capacidade de resumir temas para poder trazer. Eu tremia, minha mão suava muito, mas com o tempo eu fui vendo que eu sou capaz, uma habilidade. Falar em público é uma habilidade. E eu tive que me expor a isso muitas vezes, então foi se tornando uma habilidade. E quando chegou no período do estágio, gente, eu fiz estágio de clínica, né, em psicologia clínica, TCC, né, que é o que eu trabalho hoje. Eu fiz estágio nessa área, só que era online, já era pandemia, né, a pandemia chegou e foi bem na época do meu estágio, né. E aí foi online, né, o estágio, mas a gente fazia em dupla também, né? Então, pessoas que eram do quarto ano, né, faziam em dupla nesse estágio. E eu nunca tinha feito terapia na época, eu nem sabia que eu tinha ansiedade social, né? E porque também eu nunca tinha me aprofundado muito no tema e tal, fui me aprofundar mais nesse período mesmo. E eu nunca tinha feito terapia, então eu não sabia como funcionava uma sessão de terapia, né? A faculdade a gente não chega a aprofundar muito isso, né? Como funciona uma sessão, a gente não consegue ver, né? Porque a profissão de psicologia, ela tem esse problema, né? Porque a gente não tem como ver como um profissional em ação, porque tem a questão do sigilo nas sessões, a gente não... tem muito esse tabu de que não pode gravar sessão, né? Não pode estudar uma sessão, então, assim, eu nunca tinha assistido uma sessão, então eu não sabia como era uma sessão. Então, mas eu tinha que fazer uma sessão em dupla, né? E aí vinha o quê? Um medo de fazer errado, um medo de julgamento da minha dupla, né, comigo. E uma insegurança gigante, gente. Então esse período foi horrível, assim, pra mim. Eu sempre sentia dor de barriga em todas as sessões e eu não tinha muitos pacientes, tinha no máximo uns 3, assim. Mas era uma luta toda vez que tinha que fazer. Mas hoje eu vejo que foi muito importante eu ter passado por esse processo. Gente, vocês não têm noção, eu ficava toda suada. E meu primeiro paciente que eu tive, ele desistiu do atendimento. Então, assim, eu me culpei muito, achando que eu fiz errado. Mas, na verdade, né, um paciente, ele desiste por muitas questões, né? Não necessariamente por causa que ele não gostou do psicólogo, pode ser por muitas questões. Mas eu me culpei muito naquele momento, né? Mas eu ter permanecido, persistido, mesmo me achando uma horrível profissional, achando que nossa, a clínica não é pra mim. Eu queria clínica. Eu queria trabalhar em psicologia clínica. Mas por conta dessas experiências, de ter essa sensação muito grande de ansiedade para atender, me fazia acreditar que talvez aquela não era a minha área. Então eu comecei a questionar. Hoje eu vejo a importância de eu ter passado por aquilo, de como eu me desenvolvi profissionalmente por ter passado por aquilo, mesmo sendo horrível. As supervisões, que a gente tem supervisões também, né? Eram horríveis, porque eram outros psicólogos mais experientes que eu e eu tenho que contar o caso. Então, assim, medo do julgamento ao extremo também, porque eu ia ser avaliada mesmo ali. Então, era um terror. Foi uma das épocas mais estressantes, assim, da minha vida. Mas foi muito importante eu ter passado por aquilo. Eu aprendi muita coisa. Ainda bem que eu me permiti viver aquilo. Se eu tivesse desistido, eu não teria me dado a chance de me desenvolver, que foi o que aconteceu. E no meu relato, parte 2 da minha experiência com a ansiedade social, né, a minha vivência com a ansiedade social, eu falo também um pouquinho do meu TCC, como foi importante para mim também, né? Eu fiz um TCC bem desafiador para mim, eu tive que coordenar grupos de meditação, né? Então, se você quer saber mais, assiste aquele vídeo. Mas, assim, foi muito bom pra mim também ter me desafiado. Então, assim, o meu perfil de gostar, assim, de me desafiar, foi importante pra mim também nesse sentido.
por eu me colocar em situações que realmente me testavam e me faziam me desenvolver mais e mais. E assim, não foi fácil, gente, foi muito sofrido. Mas hoje eu não me arrependo de nada, não me arrependo de nada. Eu faria tudo de novo. Eu passaria por todo aquele sofrimento tudo de novo. Porque valeu muito a pena. Eu me desenvolvi muito, muito. E agora a segunda parte da pergunta. E sobre o profissional, a ansiedade piorou? Pois passou de ser estudante para ter uma profissão e a responsabilidade é maior. E sim, por incrível que pareça, a minha ansiedade foi menor sendo profissional. Porque esse processo da faculdade meio que me preparou. Foi exatamente isso. E eu também iniciei terapia também, esqueci de mencionar, tão importante. Mas é que eu comecei a fazer terapia, foi no 4º ano. Eu fiz por um período de 4 meses a terapia. E só no final do ano passado que eu voltei a fazer terapia por questões financeiras, né? Porque eu não tinha realmente como pagar. Mas a terapia foi muito importante para mim no meu 4º ano, para eu conseguir lidar melhor, né? Com o meu estágio, que estava sendo muito desafiador para mim. Eu vi que eu estava precisando de terapia porque estava sendo muito difícil para mim, né? Eu já falo como que a terapia me ajudou nesse aspecto, mas essas exposições, gente, que eu fui me expondo ali na faculdade, tudo isso, eu fui testada, assim, em todos os meus sintomas eu tive que enfrentar, sabe? Medo de comer em público, de falar em público, de conversar, de apresentar, de falar com pessoas em posição de autoridade, estar numa posição de autoridade, são coisas muito desafiadoras para quem tem ansiedade social, né? E eu tenho uma ansiedade social, né, que tem 2 tipos de ansiedade social, né? Tem a ansiedade social que é mais para situações de desempenho, mais apresentações, fazer coisas na frente de figuras de autoridade, né? E ser avaliada de alguma forma. E tem a ansiedade social em que engloba também relacionamentos, várias outras esferas da vida e não só em situações de desempenho. E no meu caso, é também essa, afetando os relacionamentos, enfim. Então, minha ansiedade social, embora leve, ela era assim mais generalizada. Então, foi muito desafiador para mim. Mas quando eu me formei, eu já estava outra pessoa. Eu já estava assim desenvolvendo muitas habilidades foram muito importantes para mim como profissional, né? Então, até a terapia está sendo muito importante para mim entender isso, que eu me formei, gente, no início desse ano. Eu me formei no início de 2023. E eu tô na terapia nesse processo de eu entender que eu tô na prática como psicóloga desde o meu 3º ano da faculdade, né? Porque quando eu me formei, eu tava com essa sensação, eu sou iniciante, eu sou recém-formada e eu não sei de nada, nunca estive na prática sozinha, né? Porque no estágio era em dupla. Mas eu vejo que eu fiz muita coisa, que eu passei por muita coisa que me preparou para eu estar aqui agora. E por sentir essa ansiedade imensa no meu estágio, que é quando eu já estava, né, na prática, fazendo o que eu queria fazer, atendendo online, psicologia clínica, pela sensação que eu sentia, né, de que eu era incapaz, que eu não sabia o que eu estava fazendo, aquela sensação que não necessariamente condizia com a realidade, mas era a sensação que eu tinha, me fazia acreditar que talvez aquilo não era para mim. E eu comecei a me questionar, né, se a clínica realmente era aquilo que eu queria fazer, se eu não ia para outra área, talvez eu estava enganada, que aquilo não era para mim. E como uma psicóloga tem ansiedade social, né? Como pode ser isso, né? Quem tem que ajudar as pessoas tem ansiedade social, tem um monte de problema, olha que hipocrisia. Como que eu vou ajudar alguém se eu tenho problemas? Então essas coisas ficavam vindo na minha cabeça. Sensação de muito de incapacidade. E eu tinha visto vídeos também, há muitos anos atrás, quando eu pesquisava na internet como ser uma psicóloga, né? Ainda tinha essa vontade, assim, no meu coração. E eu pesquisava e eu via vídeos, né? Tinha muito pouco vídeo, o YouTube tava no início ainda.
E eu lembro de uma moça falando que pra você ser psicólogo, você tem que gostar de gente, né? Você tem que ser bem pra interagir socialmente, né? E aquilo me fazia me sentir super incapaz. Meu Deus, eu tenho um problema justamente pra interagir com pessoas. Como que eu vou ser uma psicóloga? Olha só como que eu tô me sentindo aqui. Será que isso é pra mim mesmo? Então isso estava reverberando quando eu tava pra me formar, estava reverberando na minha cabeça. Mas é aí que entra a terapia, gente. Na terapia, eu entendi que não era a clínica o problema. Não era que eu não gostava da clínica, que eu descobri que eu não gostava da clínica, eu tava convicta disso. Mas não, era a maneira como eu me sentia quando eu estava no estágio. Eu não gostava da sensação que a clínica me dava, que me despertava minhas crenças de incapacidade, de farsa, né, que eu era uma farsa, que, enfim, essas sensações que a clínica me dava. Mas não era uma questão de capacidade, mas era a sensação. Eu não queria sentir aquilo, então eu queria fugir daquilo. E é muito, as pessoas que têm ansiedade social, elas têm isso, né? Essa tendência a evitar as coisas, a fugir, que todo mundo tem, né? Mas que tem ansiedade social, especificamente em situações sociais, né? Tende a fugir, né? Para não sentir aquela sensação ruim de novo, né? Então era o que eu tava começando a fazer. Eu já tava querendo partir para essa questão da evitação. Não quero mais clínica porque não é pra mim, mas não era. Era porque eu não queria sentir aquilo que eu sentia quando eu tava no estágio, aquela agonia. E sabe o que eu entendi? Que na verdade eu não era incapaz, eu não estava desempenhando mal de acordo com o que eu achava, né? Não era porque eu era incapaz, porque eu não tinha conhecimento, porque eu não sabia o que eu estava fazendo. Era porque a ansiedade que eu sentia afetava meu desempenho. A ansiedade que eu sentia atrapalhava meu raciocínio, atrapalhava eu conseguir estar ali pra pessoa. Eu ficava muito preocupada se ela tava me julgando, eu tava muito preocupada com o que eu ia falar e não ficava preocupada com o que a pessoa tava falando, né? Eu já ficava planejando o que eu ia falar e a pessoa falando, né? O paciente falando. Então, assim, não era porque eu era incapaz, era porque a ansiedade afetava o meu desempenho ali. Era isso que eu comecei a entender com a terapia. E eu entendi que para aprender a lidar com essa ansiedade, eu tinha que enfrentar, eu tinha que continuar me expondo a esse desconforto que esse desafio me trazia, mas que era importante para mim. Eu gostava da clínica, a clínica era para mim. Então, eu devia continuar batendo nessa tecla, indo, mesmo sendo muito desafiador, mesmo me trazendo muita ansiedade. Eu tinha que fazer para eu aprender a desenvolver as habilidades que eu precisava para lidar com a ansiedade que eu sentia e também para desenvolver minhas habilidades como terapeuta. Ninguém nasce psicólogo, gente. Ninguém nasce psicólogo, a gente se torna psicólogo. Então eu tinha que respeitar esse meu processo. Eu estava me tornando uma psicóloga, eu nem tinha me formado ainda. Então, todos esses insights que eu fui tendo foi o que me ajudou a eu me formar já muito melhor, né? Já muito assim mais preparada para de fato exercer como psicóloga mesmo. E quando você começa a estudar psicologia, se torna psicólogo, né? Eu entendi que você não deixa de ser humano. Você não deixa de ser humano. Você vai continuar. Se você tem problemas, você vai continuar com problemas. E a clínica, né? Atender pacientes vai ser desafiador. Pode ser desafiador para todo mundo em aspectos diferentes. Para quem tem ansiedade social, pode ser desafiador nessa questão de interagir socialmente, né? Para todo mundo vai ser desafiador de alguma forma. Se não for o desafio de interagir socialmente, vai ser outro, né? Dependendo da pessoa. Mas você vai se deparar com dificuldades, você vai se deparar com desafios. Todo mundo. Porque a gente, quando a gente se torna psicólogo, a gente não deixa de ser humano. E será que é justo eu deixar de ser psicóloga, eu deixar de fazer algo que é importante para mim, por conta de uma dificuldade que eu posso aprender a lidar? Também comecei a enxergar, né, as partes positivas de ter uma personalidade mais introvertida, de
escutar mais e falar menos, né? Eu vi as vantagens que tinha disso. A minha escuta é mais aguçada, falo em momentos apropriados. Então, isso ajuda muito a conceitualizar o paciente, né, para poder planejar um tratamento mais eficaz. Então, eu comecei a perceber como que essa minha personalidade mais introvertida ajuda no processo do tratamento, que podem ser habilidades, e cada psicólogo vai ter habilidades diferentes porque são pessoas diferentes. Então, eu comecei a reconhecer, eu comecei a parar pra pensar e reconhecer quais são as minhas habilidades, qual o lado bom de ser uma pessoa mais introvertida, né, que tem uma escuta, assim, já costuma escutar mais do que falar, né, isso pode ser uma coisa positiva. E me surpreendi, porque agora que eu me sinto mais segura, vejo que eu sou mais falante do que eu imaginava, né, claro, em momentos apropriados. Mas eu fui conquistando isso com a prática. E outra coisa que também é importante lembrar, gente, que se você tem ansiedade social, em qualquer profissão, você teria já que enfrentar esse medo. Em qualquer profissão. Em maior ou menor grau, você vai ter que interagir com pessoas, vai ter que interagir socialmente. Então, por que não? Se já você vai ter que enfrentar essa dificuldade, por que não enfrentar fazendo o que você ama? Por que não enfrentar fazendo algo que você gosta? Então foi esse insight que eu tive também. Não adianta eu fugir da psicologia porque eu tenho dificuldade de interagir socialmente, sendo que em outras profissões também eu vou ter que fazer a mesma coisa. Por que não fazer o que eu quero fazer? Enfrentar, me desenvolver, aprender a lidar com essa minha dificuldade fazendo o que eu gosto? E eu me surpreendi fazendo isso. Eu descobri um lado meu que eu nem imaginava que teria, mas na verdade eu desenvolvi esse lado meu, me expondo ao desconforto. E agora, respondendo a última pergunta, como que ajudou na remissão, né? Como que a minha trajetória na faculdade e também na prática clínica, já como psicóloga, ajudou na minha remissão. Então, tudo isso que eu falei para vocês, tudo isso que eu falei no vídeo, ajudou para minha remissão. Eu tive que enfrentar meus maiores temores através disso, da vivência na faculdade e agora na prática profissional e a terapia, gente, né? A terapia tem o seu papel, que é muito importante. Você não precisa passar por isso sozinho. Você não precisa passar por isso sozinho. Não é ruim pedir ajuda. Não é feio, não te faz doido. Você vai estar buscando evolução, viver uma vida melhor. Muitos desses insights que eu tive, eu acho que mesmo estudando psicologia, né, isso já ajudando a eu ter um autoconhecimento legal, aprendendo ferramentas e colocando em prática em mim mesma. Mas tinha coisas que eu não conseguia enxergar sozinha. E muitos desses insights muito importantes que impactaram diretamente na minha carreira, em eu estar aqui hoje, foi por conta da terapia. Hoje eu tive remissão quase que total dos meus sintomas de ansiedade social, porque hoje eu já consigo fazer tudo que eu gostaria de fazer. Eu não deixo de fazer as coisas que eu quero fazer por conta da ansiedade. Isso não me atrapalha significativamente na minha vida, né? A ansiedade eu tenho ainda, porque todo ser humano tem, não tem como eliminar a ansiedade. Eu aprendi a lidar com ela e aprendi que eu consigo lidar com ela. Tenho as habilidades, sei o que fazer, nada de tão ruim assim acontece. Então fui aprendendo isso com a prática, com o enfrentamento. Hoje eu acolho a minha ansiedade, eu aceito a minha ansiedade, eu aceito que eu sou humana e que tá tudo bem. Isso é bom. É bom eu também passar por essas dificuldades, porque eu consigo entender melhor meus pacientes, porque eu sou humana também como eles. Passo por coisas semelhantes. Então, negar que você passa por problemas só porque você é psicólogo, você não pode ter problemas. Gente, isso é muito ruim, é muito prejudicial, não faz sentido nenhum, né? Tá tudo bem, você ser um psicólogo com problemas, melhor ainda, você consegue ter mais empatia pelos seus pacientes, conseguir entender eles melhor, né?
se você também passa por problemas. E tornar isso público, me expor dessa forma, falar sobre isso, revelar que eu tenho essa dificuldade, está sendo muito terapêutico para mim, gente. E criar essa comunidade que a gente está criando, de pessoas que também têm ansiedade social, e a gente conversa, a gente troca, me faz ver. A Juliana do passado não tinha noção que tinham tantas pessoas como ela, sabe? E agora é muito legal ver que eu não tava sozinha, que existem pessoas que também têm essas dificuldades, e a gente vai trocando, e a gente vai aprendendo um com o outro. E nossa, tá sendo um dos períodos mais incríveis, assim, da minha vida. Passar por isso, sabe? Muito importante pra mim, vocês não têm noção. É muito importante pra mim tudo isso que tá acontecendo. Valeu muito a pena tudo. E hoje a gente estamos nos reunindo aqui, pessoas que têm ansiedade social, e espero que esse meu relato te inspire de alguma forma, mesmo que você não queira ser psicólogo, queira fazer outra coisa, mas que também você tem medo, insegurança pela ansiedade social, talvez isso te ajude também, pensar esses aspectos e ver, às vezes, até que psicólogos têm problemas também. Né? Não tem ninguém que não tenha problemas, todos nós somos seres humanos. Então, se você pensa em ser psicólogo e tem ansiedade social, por que você não tenta arriscar e ver o que acontece? Você pode se surpreender muito com você. Sim, em qualquer profissão você já vai ter que se expor de uma forma ou de outra e não tem pra onde correr. Por que não fazer uma coisa que te brilhe os olhos? Penso que você ia ganhar com isso, né? Você ia desenvolver maior autoconhecimento por conta da própria graduação. Você iria se expor a diversas situações que isso ia generalizar ali para sua vida, né? Que foi o que aconteceu comigo, os vários desafios que eu passei na faculdade. Hoje, no meu dia a dia, na minha vida, eu enfrento muito melhor porque eu passei por certas coisas na faculdade. Outra coisa que você pode ganhar é fazer o que você ama, né? Fazer o que você mais gosta, que você acha que você nasceu para isso. Olha o que você pode ganhar em enfrentar esse medo. Então, olha quanta coisa em jogo. Será que não vale a pena o risco? E você não precisa passar por isso sozinho. Se você tem condições, se você tem acesso, faça terapia. Você não precisa passar por esse processo sozinho. Quanto antes você buscar tratamento, melhor. Você vai evitar muito sofrimento, às vezes que eu passei, principalmente no início da faculdade. Talvez você evite passar. Mas a exposição vai ter. Você vai ter que se expor. Mas se você não tiver acesso à terapia, tudo bem também, arrisca mesmo assim e veja o que acontece. É melhor do que você viver com um remorso de arrependimento que você não fez o que você gostaria de fazer, certo? Então, é isso que eu deixo assim, mensagem para vocês. Esse vídeo deve ter ficado muito longo, mas eu fiz no fundo do meu coração. Foi muito legal, assim, rever tudo isso e falar tudo isso pra vocês, expor isso, assim, tá sendo muito legal pra mim. E espero que tenha sido pra vocês também, tá, gente? Então é isso. Se você ainda não entrou na nossa comunidade de pessoas com ansiedade social, o link tá aqui embaixo, é só entrar, você vai ser muito bem-vindo. E deixa sua curtida, compartilha pra alguém que talvez você acha que, né, quer ser psicólogo, mas é muito tímido, tem ansiedade social. Manda esse vídeo também. E se inscreve aí no canal se você quer mais conteúdos aí nessa temática. E é isso, gente. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!